Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, fazermos uma oração e darmos início ao nosso estudo bíblico para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças, ó Pai, pela oportunidade maravilhosa que temos mais uma vez de adentrarmos na Tua presença gloriosa, reunidos com todos os nossos irmãos aqui presentes e os que irão chegar, aqueles que nos acompanham, Senhor, pelas redes sociais, que ouvirão esta mensagem. Abençoa, Senhor, com toda sorte de bênção, manifestando a Tua glória, nos trazendo, Pai, edificação no nosso conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque até o presente momento o Senhor tem cuidado de todos nós. Abençoa a todos, Pai. Senhor, abre a nossa mente, o nosso coração para receber, entender, absorver a Tua bendita e maravilhosa palavra, Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço e o faço em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Vamos continuar o estudo bíblico em nome do Senhor Jesus, cujo tema é relacionamento entre irmãos. Amém? E vamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42, meditarmos nesse texto. Depois nós vamos aí navegar pela Bíblia Sagrada, aprendendo mais um pouco como se relacionar com o nosso irmão, com os servos de Deus. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42. Amém? Amém. Então vamos ler. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Amém. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, fundada no seu início ali em Atos dos Apóstolos, as atitudes, os testemunhos dos servos de Deus que deram sequência na igreja logo após a fundação de nosso Senhor Jesus Cristo. É a igreja considerada modelo a ser seguida, porque é uma igreja muito atuante, fiel aos mandamentos do Senhor, e acabara de receber as determinações, as ordens do Senhor, e na sequência já foram colocadas em prática. Mas dentre as muitas qualidades da igreja de Atos, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, ela tinha um relacionamento muito bom entre a irmandade. É muito comum, os irmãos sabem que diariamente as pessoas eram salvas lá em Atos. Primeiro pelo poder da palavra de Deus, a autoridade, a unção que os apóstolos haviam recebido, e a autoridade de Deus para pregar o Evangelho. E também a atitude dos irmãos em comunidade, em comum acordo, a recepção daqueles irmãos com os novos crentes, com as novas pessoas, com aqueles que chegavam, era uma coisa maravilhosa. Imagina você com um pedaço de pão grande, aquele pão feito com carinho, em casa, aquele pão assim diferente mesmo, um pão que não é comercial, feito em casa, que você pega ele na mão assim, ele começa a
tão macio, você está comendo aquele pão ali e saciando daquela comunhão, sentindo a presença de Deus. Todo mundo com um só pensamento, com um só Senhor, com uma só fé, uma só atitude, uma comunhão maravilhosa. Aí chega mais um na igreja, mais outro e outro. Aí eles já preparavam as mesas, as pessoas já sentavam, já participavam do banquete, já repartiam o pão. As pessoas necessitadas que chegavam, amém? Elas vendiam as suas propriedades, passavam para os apóstolos. Os apóstolos não usurpavam disso, não se enriqueciam, eles não deixavam a vaidade tomar conta, e eles já partilhavam com a igreja, com a congregação, com a comunidade, de acordo com a necessidade de cada um dos irmãos. Opa, tem um irmão aqui, uma irmã que está precisando fazer uma cirurgia de emergência, muitos medicamentos. Opa, toda a congregação, toda a oferta que tinha era ali armazenada, e eles já procuravam atender a necessidade dos irmãos da igreja. Tinha alguém passando fome, automaticamente aquilo já era partilhado, ou seja, o evangelho puro, genuíno e verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo, sem mistura. E perceba isso, irmãos, que a Bíblia relata que diariamente era acrescentado o número dos salvos. A igreja de Atos é a igreja que, se houvesse um secretário lá mesmo para contar os membros lá, ele tinha muito trabalho, porque todo dia ele tinha que fazer uma relação lá dos novos crentes. Não sei se eles anotavam ou não, mas o crescimento era notório. A pessoa olhava para a irmandade da igreja e via a maneira com que os irmãos se relacionavam, a maneira que um irmão tratava o outro, e a maneira com que eles tinham aquele mesmo pensamento, todos unânimes em fazer a vontade de Deus, em servir a Deus. Isso atraía as pessoas. E aí, com um complemento fundamental, que é o da pregação da palavra, as pessoas deixavam a sua vida cotidiana, vinham de outras localidades e passavam a viver em comunidade mesmo, como irmãos. A Bíblia diz que eles se reuniam no pátio do templo para fazer orações, para escutar pregações da palavra, e depois eles iam para as suas casas, e ali eles continuavam a comunhão no partir do pão e nas orações, uma igreja fervorosa no amor. E essa igreja foi crescendo, e aí o Senhor foi, através do Espírito Santo, levantando diáconos, obreiros, servos do Senhor. Então, meus irmãos, quando o relacionamento dos irmãos é aquele relacionamento à luz da Bíblia, a igreja tem um ambiente muito bom, tem um clima muito bom, não fica aquele clima pesado, não fica aquele clima constrangedor, não temos aquelas situações de favorecimento de A, B ou C, não, todos são tratados igualmente, sem acepção de pessoas, com o devido respeito, cada um com a sua necessidade, sendo atendida por toda a irmandade. E aí, não tem como Deus não operar no meio deste povo. E o relacionamento dos irmãos era tão bom que eles se preocupavam muito com o seu próximo. A preocupação da igreja de Atos era: os irmãos estão bem? Todos estão bem? Todos se alimentaram aqui hoje? Todos estão com a sua casa, com o seu conforto? Alguém aí está passando alguma necessidade? Como estão as viúvas da igreja? Como estão os órfãos da igreja? Como estão os irmãos anciãos da igreja? Como estão os enfermos da igreja? Como está toda a congregação? Está alguém precisando de oração?
Está alguém precisando de algum mantimento? Está alguém precisando de uma oração espiritual? Está alguém precisando ser liberto? A igreja, ela atualizava diariamente a necessidade de cada um de seus membros. Amém? E a Bíblia diz que isso alcançou a simpatia de todo o povo, até daqueles que não eram crentes, cristãos. Eles olhavam para a igreja de Atos e falavam: mas espera aí, eu estou vendo pessoas de outras províncias, de outras localidades, e essas pessoas estão sendo agregadas, acolhidas, recebidas, e agora fazem parte dessa comunidade. Isso mesmo, era assim que a igreja de Atos, ela se relacionava. Os irmãos não tinham preocupação na questão de bens materiais. O egoísmo não fazia parte da igreja de Atos. A pessoa não pensava em si próprio, muitas das vezes pensava no seu irmão. E o irmão pensava no outro irmão pensava no outro irmão, e todo mundo pensava em todo mundo. Então é um lugar que dava gosto de congregar, e dava prazer de servir. E o Espírito de Deus tinha total liberdade para agir no meio desta igreja, porque não havia divisões na igreja. A igreja era unânime em um só pensamento: servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a si mesmo. As pessoas não tinham aquelas vaidades: poxa, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho algo de valor irrisório à vista da necessidade do meu irmão, da necessidade da minha irmã. Voltando lá na semana passada, nos comentários que eu fiz no estudo, a igreja é uma família cristã, que segue a Jesus Cristo, é fiel aos seus mandamentos, aos seus exemplos, e age de acordo com a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o cabeça da igreja, que é o nosso Senhor, que está no controle, onde nós somos os membros. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. E ali nós vemos que Ele é quem governa a igreja. Então, irmãos, como se fosse uma casa espiritual, nós vemos a necessidade de cada um dos nossos familiares. Falando agora da nossa família secular, a nossa família mesmo, nós temos ali, quando há uma necessidade e a família entendeu o que é o conceito de família, todo mundo vai lá e atende a necessidade daquele que está mais necessitado. Se meu pai está doente, os filhos, a esposa, vão dar atenção. Se a esposa que está necessitada de algo, os filhos e o esposo vai dar atenção. Se é os pais, os filhos vão lá. Não é assim? Não há uma mobilização, dentro da maioria das vezes, uma mobilização dos familiares para atender a necessidade do irmão. Se o membro da família está desempregado, os demais familiares assumem as responsabilidades financeiras da casa para que a família não seja o quê? Atingida. Então nós vemos que hoje em dia, em meio ao caos social, é comum, às vezes, a esposa, por algum período de tempo, auxiliar o esposo enquanto ele está desempregado. Enquanto isso ele auxilia no cuidado com os filhos, auxilia a esposa nos afazeres da casa, e assim sucessivamente. Às vezes o esposo trabalha, a esposa não trabalha. Há casos também de acontecer dos pais ficarem desempregados e os filhos tomam a frente. Isso é o quê? É viver em família. E essa responsabilidade, ela também foi dada à igreja, aos irmãos, a todos nós. A sua necessidade aí, meu amado irmão, é a minha necessidade. A minha necessidade é a sua necessidade. E o Senhor quer que todos vivam em comum acordo. Ou seja, cada um se preocupando com o seu próximo.
e cada um ajudando o seu próximo. Porque, como membros do corpo de Cristo, o corpo está ligado, porque é um só corpo. Os membros fazem parte do mesmo corpo. Automaticamente, o corpo está em conjunto, cujo governador, Senhor, dominador é Jesus Cristo. Então, a igreja de Atos, ela cresceu muito também através do trabalho social no meio da Irmandade. As necessidades sociais, o serviço social era executado com eficácia na igreja. E isso estreitava o relacionamento entre os irmãos se tornavam mais fervorosos no amor e automaticamente o ambiente fica maravilhoso quando a igreja está ligada pelo amor. Amém, meus irmãos? Então, a igreja de Atos é o modelo. Está com dúvida como se relacionar com o seu irmão? Leia lá o livro de Atos. Quando tinha alguém enfermo, o povo ia lá e orava. Quando alguém precisava ser liberto, a igreja não expulsava a pessoa, não isolava a pessoa da igreja, não, pelo contrário, eles iam lá e faziam a oração da fé para curar o doente, para libertar a pessoa, e as pessoas estavam ali sendo abençoadas pela comunhão. Uma palavra muito comum na igreja de Atos, comunhão. Nós já vemos a diferença da igreja de Corinto, que eu li texto na semana passada. A igreja de Corinto, para os irmãos que não sabem, ela tinha todos os dons do Espírito Santo. Lá tinha irmãos com todos os dons. Dom de pregar, de profetizar, todos os dons. Mas faltava algo na harmonia entre os irmãos. A sintonia, a preocupação. Faltava a igreja ter a verdadeira unidade cristã. Porque não adianta ter os dons na igreja se não houver a unidade. A igreja, ela tinha uma boa pregação, ela tinha uma boa profecia, ela tinha o intérprete, ela tinha a pessoa que falava em línguas, ela tinha todos os dons. Mas na hora da comunhão faltava algo. Na hora da comunhão havia divergência com a igreja de Atos. Alguns iam participar da ceia e participavam, e os outros ficavam isolados. Estavam separando a igreja, meio que de acordo com a condição social. Isso às vezes não foi feito até por mal, é porque passou despercebido mesmo. E os irmãos mais humildes, mais simples, estavam acanhados e ficando mais isolados. E os outros que já estavam mais habituados na igreja, não tinham como ir, vergonha de comer, de se alimentar. Às vezes a pessoa numa condição humilde, quem sabe não tinha condição de ajudar com muitas coisas, ficou isolada. Na igreja de Atos era totalmente ao contrário. Todo mundo preparava o pão, o alimento, as coisas, e na hora de participar, todos eram envolvidos, todos participavam. Amém? E ali eles se saciavam na presença de Deus. Não havia timidez na igreja de Atos. Eu vou ser tímido, eu estou com vergonha lá de pegar um pedaço de pão, porque minha condição, eu estou dependendo de auxílio da igreja. Não, a pessoa tinha total liberdade. O relacionamento entre os irmãos era tão bom e tão maravilhoso que a pessoa não se sentia constrangida por ter uma condição inferior na igreja. Amém? Isso é o que nós temos que tentar praticar nos dias de hoje. Não há diferença entre nenhum de nós aqui, porque nós servimos o mesmo Deus. Aleluia. Fomos lavados e remidos pelo mesmo sangue. Somos membros do mesmo corpo. O nosso Senhor é um só. Fomos batizados em um só nome, o nome de Jesus Cristo. E estamos aqui ligados por Ele. E somos irmãos em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Então, meu irmão, primeira coisa, para melhorar o relacionamento com o seu irmão hoje, não se sinta constrangido na igreja. Quer fazer algo? Faça
aconselhe. Quer se preocupar com o seu irmão? Se preocupe. Está vendo a necessidade do seu irmão? Auxilie. Se você não conseguir resolver, chame outro irmão para te auxiliar. E assim nós iremos viver em comunhão para a honra e para a glória do Senhor. Aqui entre nós, meus irmãos, não tem que ter segredo, não tem que ter acanhamento, não tem que ter pessimismo, não tem que ter divisões, não tem que ter receio de querer falar com o irmão, de querer abraçar o irmão, de querer ter comunhão com o irmão. Às vezes um é mais fechado, o outro gosta de falar um pouco mais, mas todos nós somos importantes para o nosso Deus. Desde o primeiro ao último, o mais novo ao mais velho, todos nós somos e sempre seremos especiais para o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então, Igreja de Atos, modelo de relacionamento entre os cristãos, entre a irmandade da igreja. Amém? Vamos começar aqui agora citar os textos, muito comum, foi na semana passada, e nós iremos ver 1 Timóteo, capítulo 5. Abra sua Bíblia aí, 1 Timóteo, capítulo 5. Glória a Deus. Capítulo 5, do versículo 1 a seguir. Diz assim: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como ele se fosse seu pai. Tratem os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas, que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrava a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Meus irmãos, no versículo 1 diz assim: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte ele como se fosse seu pai. Primeira coisa no relacionamento com os irmãos mais idosos. Aconselhar, conversar e tratar, o tratamento é como se fosse o meu pai. Então, meu irmão ancião na igreja é como se fosse o meu pai. O meu tratamento da minha parte para com ele é respeitá-lo como se fosse meu pai, tratá-lo como se fosse meu pai, auxiliá-lo como se fosse meu pai. É por isso que ao pai, aquele mesmo que nos gerou, o pai biológico, e aos pais na fé da igreja, né? Quem aqui não se orgulha, irmãos, de olhar para o nosso pastor Manuel, aqui o fundador da igreja, e ver o carinho que ele tem com os irmãos assim, e quando a gente vê ele, aquela humildade, aquela experiência toda com Deus, que chega para nós e fala assim: meu irmão, estava com saudade do irmão. Como eu gosto de ouvir ele falando isso. E aí eu olho e trato ali, já lembro do meu pai e tenho um carinho muito especial. Isso é bíblico. Amém? Os irmãos mais idosos têm que ser tratados como os nossos pais, com todo o respeito, com todo o respeito. Trate os jovens como irmãos. Os jovens da igreja, todos os jovens da igreja aqui, toda a mocidade da igreja aqui, por eu ser mais velho, é como se fossem os meus irmãos aí por ordem de idade, do caçula até o que chega mais próximo da minha idade. Eu devo tratar eles como irmãos. Aqueles irmãos mais jovens,
Aqueles irmãos que quando eu precisar de um conselho, eu vou lá e dou um conselho. Quando eu perceber que ele está precisando de algo, que ele está passando uma situação ali que ele nunca passou na vida, eu posso chegar lá, tratar como se fosse o meu irmão mais novo, a minha irmã mais nova, e dar um conselho. E estar sempre disposto, porque os irmãos com mais experiência na igreja são referência e tem que ser referência para os mais novos na igreja. Então os jovens da igreja tem que ser tratado como irmãos. As mulheres idosas, não diferentemente, como as mães. Nós olhamos para as irmãs de idade, aquela irmã que tem uma dificuldade de locomoção, que está chegando na igreja e precisa daquele auxílio para sair, até sentar no banco da igreja, depois para ir embora também, aí ela precisa daquele auxílio, e às vezes está com a bengalinha do lado, e está com o jovem do outro lado ali. Como ela se sente, né, acolhida, e para nós também, como é gratificante, né, saber que os nossos irmãos pioneiros da igreja permaneceram na fé até hoje e são exemplos para nós. Então nós tratamos como as irmãs idosas na igreja, aquela irmã bem de idade, como as nossas mães, e aí a gente pega e dá toda a atenção e carinho. As moças como irmãs, com toda a pureza na igreja. O respeito, o tratamento a ser dado às moças na igreja, por todos os irmãos, é como se fosse a minha irmã, com total respeito e total pureza. Já viu aquele ditado assim, quando você está com... Eu passei por isso, porque eu tenho irmã, tá meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. Tinha coisa que meu pai deixava eu fazer quando minha mãe não estava, quando minha irmã não estava. Mas por uma questão de respeito, meu pai falou: agora sua mãe está aqui, seu pai está aqui, aí você vai lá, faz assim. Um simples gesto, irmão, de chegar e abrir a porta. Quem passa primeiro? Minha mãe, depois minha irmã, aí depois eu, depois meu pai. Ele não se preocupava muito com essa ordem minha e dele, mas no caso da minha mãe, né, e da minha irmã, ele sempre preocupava. Ia subir no ônibus, meu pai chegava lá e primeiro sobe minha mãe, minha irmã, depois eu, depois ele. Ele sempre era o último. Isso é comum. Isso já não é coisa não é ato só de cristão, é ato de todo homem. E as moças na igreja, o tratamento é a mesma coisa. Quando a irmã da igreja for fazer 15 anos lá, a igreja pode comemorar, irmão, pode comemorar. Porque uma irmã nossa está fazendo 15 anos e a igreja pode fazer até um culto, agradecendo a Deus, louvando a Deus pela vida da nossa irmã. Isso é respeito, irmãos. E a igreja, ela tem que ter essa característica. Para quê? O irmão mais idoso lá, ele sempre se sinta bem, como ele sempre se sentiu na igreja desde a juventude. A irmã mais velha, a irmã idosa também, recebendo esse tratamento, ela nunca vai se sentir desprezada por causa da idade, ou porque chegou um momento de velhice, de enfado, de cansaço. Não. Ela vai ser revigorada pelos irmãos mais jovens, pelos irmãos da igreja, no tratamento, no acolhimento. E também os moços, os jovens sendo tratados como irmãos, as moças sendo tratadas com respeito. Então, meu irmão, aí vai para os irmãos da igreja, você está saindo ali na porta ali, chegou as irmãs, chegou as moças, chegou as mulheres. Se você vai sair, para um pouquinho, irmão, pode deixar elas passarem. Amém? Se você está chegando para sentar na igreja e chegou as moças, chegou as irmãs, irmão, oferece um lugar para ela, fica de pé, se não couber. Isso, irmãos, não é uma coisa absurda, não. Isso é respeito, aleluia. Porque aqui é a casa de Deus, nós também somos a habitação de Deus. E aqui, irmãos, o respeito é uma coisa maravilhosa que Deus deixou para nós. Todo respeito. Onde há respeito, irmão, onde há respeito,
há um ambiente maravilhoso para todos nós, Isso influencia diretamente até lá na nossa casa, no nosso lar. Uma pessoa chega aqui e ela ainda é descrente, mas ela olha a maneira com que os irmãos se relacionam, ela vai falar assim: olha que diferença. Aqui verdadeiramente Deus habita, porque a maneira com que os irmãos se tratam, a maneira com que os irmãos se dedicam uns aos outros é algo maravilhoso. Amém, meus irmãos? E tem a questão das viúvas também. Se aquela viúva, principalmente a que não tem filhos, que não tem parentes, que está ali necessitada, aí toda a igreja faz a prática da religião. Qual é a religião pura, segundo Tiago? Visitar os órfãos, atender os órfãos, atender os necessitados, as viúvas, aquelas que não têm marido, que não têm mais sustento, que principalmente se não tiver filhos. A igreja, com os obreiros irmãos, procuram auxiliar e atender às necessidades das nossas irmãs. Amém? Amém. Vamos lá para Tiago agora, ainda em Timóteo, capítulo 6, versículo 12 de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, depois nós vamos ler Tiago. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 12. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Perdão, irmão, 1 Timóteo, eu abri minha Bíblia na segunda. 1 Timóteo. Isso é. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 2, perdão. É versículo 2. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, deve servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Eu tenho um patrão. Esse patrão, ele é cristão, ele é crente. Eu tenho que me relacionar com ele como se fosse um cristão. Primeiro que eu sendo servo, eu já tenho que fazer o meu trabalho de servo, respeitando a autoridade. Mas se o meu irmão e patrão é crente, então aí o tratamento é o mesmo. E eu tenho que tratar com respeito também. Não é porque ele é o meu patrão e o meu irmão que eu vou chegar lá e sentar e não querer fazer nada. É meu irmão, então, já que ele é meu irmão, ele me ajuda na minha questão. Às vezes eu vou supor, aqui os irmãos têm um negócio, contrato o meu irmão para trabalhar, eu vou chegar lá. Se ele é meu irmão em Cristo, a mesma responsabilidade que eu tenho, ele tem também. Só que aí, irmão, fora desse leque, além de ser seu irmão em Cristo, ele é seu patrão. Então aí você tem que proceder normalmente, cumprir lá o contrato de trabalho, a carga horária, tratar com todo respeito, lembrando que você está servindo uma pessoa que é fiel a Deus. Então o tratamento também tem que ser assim. Agora vamos para Tiago 1,19, senão o nosso horário vai embora rapidamente. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Irmão, no nosso relacionamento com o nosso irmão, nós temos que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Isso ajuda muito no relacionamento de irmãos. Voltando para os irmãos na vida secular.
Quando um está nervoso, se o outro ficar nervoso, aí que as coisas não vai mesmo. Aí que pega uma briga feia lá e fica sem se falar um bom tempo. Então, irmão, é muito comum, por sermos seres humanos, né? Às vezes está com um problema ou coisa parecida. Então nós temos que ser o quê? Primeiramente, prontos para ouvir. O fim é quando o irmão quer falar algo para você, às vezes está precisando desabafar e você não está pronto para ouvir. Aí você pega, às vezes, e não atende a pessoa. Ou fala, agora não posso, e aquela coisa toda. Aí, de repente, você anda um pouquinho mais, dá atenção para outra pessoa. Isso não existe. Não pode existir, na verdade. Então, meu irmão, às vezes, se o irmão ali está te procurando, seja pronto para ouvir. Se não sabe o que falar, seja tardio para falar. Pense no que você vai falar. Pense como você vai falar, como você vai fazer. Mas eu não sei. Então tá bom, você faz a seguinte coisa. Imagine que agora você, de ouvinte, de falante, você estava ouvindo e vai ter que falar. Agora imagina que você vai ter que ouvir a resposta se a situação fosse com você. Aí você vai ter mais ou menos noção do que falar. Porque aí você vai falar o que você quer ouvir também. O que você não gostaria de ouvir, você não vai falar. E quando há um desentendimento, calma para falar. Seja pronto para ouvir, deixa a pessoa falar. Às vezes a pessoa está ali falando, quem sabe os ânimos já estão alterados ou não. Aí você pega, escuta, pede sabedoria para Deus e dá uma resposta sábia. Palavra branda, que produz calma, porque se sair uma palavra com ira, vai provocar mais cólera. Isso é quando há um desentendimento, alguma coisa. Agora, quando é um auxílio, um conselho, também seja pronto para ouvir e tardio para falar também. E tardio para irar-se também. Se a pessoa chegar para você e falar assim, eu cometi um deslize, eu cometi um pecado, e o que fazer? Tá vendo? Eu falei para você, eu falava para você, Deus fala todo dia na igreja, e você não está ouvindo para a palavra. Aí você matou a pessoa. Agora, se você chegar e falar, poxa, meu irmão, que triste, muito triste, mas eu estou sentindo a sua dor na minha pele. Então, meu irmão, olha, eu sei que não é fácil, mas vem cá, vamos orar junto, vamos tentar sair dessa situação, vamos buscar a misericórdia de Deus. Você está precisando de alguma coisa e eu posso te ajudar, e nós estamos sujeitos, mas vamos conseguir vencer. Eu estendo aqui a minha mão para nós caminharmos juntos de mão dada, e aí Deus opera, e aí as coisas fluem. Amém? Então, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nós sabemos, irmãos, que isso é muito bom. E nós, também no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferenças entre pessoas, tratando-as com parcialidade. Veja, meus irmãos, parcialidade é quando há favorecimento de um lado e desfavorecimento de outro. Em outras palavras, não tratemos os irmãos com acepção de pessoas. Nós temos que estar pronto para servir a Deus e servir ao meu próximo. Quem serve ao próximo, principalmente os domésticos na fé, está servindo ao Senhor automaticamente. Então nós temos que ser prontos para servir aos irmãos. É bem melhor servir do que ser servido. Louvado seja Deus. Eu prefiro servir. Amém? Mas se um dia Deus permitir que eu seja servido, isso também trará edificação para a minha vida. Por quê? Porque eu sempre vou lembrar do carinho, do amor que existe na irmandade. Então, não temos favoritismo na igreja.
não temos favoritos na igreja. A comunhão no partir do pão não é feita em uma banda do pão. A comunhão nas orações não é só feita oração pelo pé, pela mão ou pelo braço. Não, a oração ela é coletiva, por todo o corpo, por todos os membros do corpo. E assim automaticamente a irmandade tem uma comunhão. Na igreja de Atos não tinha acepção de pessoas. Na igreja de Coríntios começou a entrar, até que Paulo teve que repreender a igreja e ensinar a igreja a praticar a ceia com os padrões bíblicos da palavra de Deus. Ainda em Tiago, capítulo 4, versículo de número 11, diz assim: irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Irmãos, nós não podemos falar mal do nosso irmão. Quem na família já não passou por essa experiência? De um irmão falar mal do outro irmão? Não estou dizendo na igreja. Aí depois você fala, poxa, agora eu acabei falando mal lá do meu irmão, da minha irmã lá, mas agora eu acabei ficando até com dó, porque, poxa, é sangue do meu sangue, cresceu comigo e ali agora eu estou, naquela situação constrangedora, e aí bate aquele remorso. Nós não podemos, de maneira nenhuma, falar mal do nosso irmão. Isso atrapalha o relacionamento da irmandade. Isso gera uma ferida, gera uma divisão na igreja, e é o que o inimigo quer. Então nós temos que fugir da vontade do inimigo e tentar fazer a vontade de Deus. Quer ver Deus operar na igreja, irmão? Quer ter uma igreja aos moldes e padrões bíblicos da igreja de Atos? Fale bem do seu irmão, abençoe o seu irmão, glorifique a Deus pela vida do seu irmão. Glória a Deus. Eu fico tão feliz, irmão, quando eu chego lá em casa, que minha esposa olha para mim assim e fala, poxa, gostei tanto da igreja, olha, aquela irmã é tão atenciosa, aquele irmão ali é uma bênção, e ela começa a falar as qualidades da igreja, sem eu ter que falar para ela enxergar. Irmão, pode ter certeza que isso é bênção de Deus na igreja, Ela conta as experiências que ela tem aqui com os irmãos, e eu glorifico a Deus por isso. Eu falo, Jesus, louvado seja Deus, que continue assim. E quando ela conta para mim, irmão, eu já vou direto para cá. Jesus, continua abençoando aquele irmão, continua abençoando aquela irmã, Senhor, abençoa em nome do Senhor Jesus. E isso é bênção, isso fortalece a unidade da igreja, amém? Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 17. Louvado seja Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17 diz assim: tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honre o Rei. Isso eu já falei bastante aqui hoje. Respeito, tratar com todo o respeito, isto é, agradável a Deus. Amem os irmãos e temam a Deus. Isso favorece muito o relacionamento. Temer a Deus, amar os irmãos e tratá-los com o devido respeito, isto é fundamental. Agora vamos para 1 João, capítulo 3, versículo 16. 1 João, capítulo 3, versículo 16, um versículo conhecido da igreja, diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a vida
por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Amém. Glória a Deus. Irmão, não precisava nem comentar, né? Mas vamos comentar. Viver o amor é ter a empatia, é olhar a necessidade do meu irmão em Cristo, principalmente se eu tiver condições e vendo o meu irmão necessitado, eu ajudar de livre e espontânea vontade, por amor, isso é gratificante e louvável diante de Deus. E aí João fala, filhinhos, olha o carinho e o amor com que João tratava os irmãos da igreja, filhinhos, não amemos somente de boca, mas sim com atitude, na prática do amor, pratiquemos o amor. Pegando um gancho agora, quando Paulo teve um problema com a igreja de Corinto, imagina lá um culto na igreja de Corinto, irmãos. Imagina lá o irmão profetizando, imagina o irmão falando em língua, o outro interpretando, imagina lá uma pregação fervorosa da palavra, imagina um derramamento do Espírito, imagina o irmão ali com domínio próprio, com autocontrole, com temperança, aí termina o culto, agora vamos participar da ceia, vem uns participar e os outros ficam acanhados, isolados lá no canto. Aí Paulo chega para a igreja e diz, olha, preste atenção, vamos viver o amor, porque só existe 3 coisas, a fé, a esperança e o amor, e o mais importante é o amor. Ele falou, o amor, se não for posto em prática, é que nem um sino parado, que ele não toca, ele não faz barulho, ele não produz nada. Mas se o sino for tocado, aquela melodia do Espírito vai contagiar e vai tocar a pessoa em nome do Senhor Jesus. O amor tudo crê e tudo suporta. Como que o amor tudo suporta? Quando um irmão ajuda o outro irmão. Quando um irmão, por amor a Deus e por amor ao seu semelhante, ao seu irmão em Cristo, ele se compadece da situação do seu irmão. Coisa linda é quando um irmão está triste, os outros também ficam tristes, mas tentam alegrar aquele que está triste. E coisa gloriosa, irmão, quando chega um irmão na igreja e vai contar um testemunho ali, e a igreja acompanhou a situação. Eu vou citar aqui um exemplo simples do dia a dia, um desemprego, o irmão estava passando necessidade, e a igreja ajudando o irmão, com alimento, tentando arrumar emprego para o irmão, mandando currículo, e orando todos os dias na igreja. Aí o irmão, chega um dia lá que o irmão chega com outra aparência na igreja, chega com alegria, e ele chega e pede o microfone, e vai contar o testemunho, e ele chega e fala, irmãos, obrigado pelas orações, obrigado pelo auxílio, obrigado pelas vezes que vocês enviaram mantimento na minha casa. Aí ele começa a chorar e fala, porque Deus abriu para mim uma porta de emprego, e glória a Deus por isso. Aí já vê aquela irmã que estava no ciclo de oração, orando todo dia por aquele irmão, e ela começa a chorar, porque ela fala, Senhor, o Senhor ouviu minha oração, e eu estou alegre aqui no Espírito, porque o Senhor abençoou meu irmão, e ainda ouviu minha oração. E aquele irmão que muitas das vezes ia levar o alimento lá na casa do irmão, e via os filhos do irmão chorando, a esposa do irmão chorando, o irmão chorando, e aí agora vê o irmão chorando de alegria. Daqui a pouco todo mundo que acompanhou o sofrimento do irmão, já está todo mundo chorando de alegria.
Aleluia! O relacionamento entre os irmãos, ele se torna perfeito quando o amor está no meio dos irmãos. E é quando o irmão se alegra com os que se alegram, chora com os que choram e fica tristes com os que ficam tristes. Deus trabalha. Deus trabalha. É assim, meus irmãos, dando a vida pelos nossos irmãos, porque Jesus Cristo, o cabeça da igreja, deu a vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Glória a Deus. Nós devemos dedicar as nossas vidas em prol também dos nossos irmãos. Porque servir ao nosso irmão é servir a Deus, como eu já disse. Amém. Amém? Provérbios capítulo 18, versículo 13. Provérbios capítulo 18, versículo 13. Glória a Deus. Esse versículo eu gosto e ele é uma bênção, irmão. E ele serve para mim também, porque os irmãos aí que me conhecem vão até gostar. Provérbios capítulo 18, versículo de número 13, diz assim: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Quando um irmão está falando, o outro irmão tem que esperar para falar, para responder. Eu tenho que me converter um pouco mais nessa parte ainda, porque às vezes está na escola dominical aqui, pastor, o irmão pergunta lá no fundo, lá, eu já estou aqui na frente, aqui, respondendo o que era para o outro irmão responder. Misericórdia de Jesus. Orem por mim, irmãos, tenham paciência comigo, tá bom? Mas glória a Deus. Mas é bom, quando o irmão está falando, deixa o irmão terminar de falar, e aí a gente vai lá e fala também, todos, né, testemunham, aí na conversa a gente, né, consegue um ouvir o outro e assim sucessivamente. Aqui na escola dominical é uma benção, né, irmão? Tá todo mundo querendo falar, tá todo mundo ali cheio de Deus, todo mundo querendo dar a sua opinião, fazer pergunta, aí às vezes a gente se empolga um pouco, mas é bom a gente esperar um irmão falar, depois o outro falar, isso ajuda, faz parte do respeito também. Amém. Glória a Deus. Provérbios capítulo 18, versículo 19. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Meu irmão, uma grande cidade, com todo o seu exército, com toda a sua proteção, com todas as suas portas protegidas. É mais fácil conquistar essa cidade, uma cidade grande, uma cidadela, do que conquistar um irmão ofendido. Por isso que nós temos que tomar o máximo de cuidado para não ofender os nossos irmãos. Somos falhos, sim. Quando isso acontecer, já saiba que a dificuldade vai ser grande. Aí tem que envolver toda a oração da igreja. A pessoa tem que, com o máximo de cuidado, reverter essa situação. Não é fácil. Então isso tem que ser feito, tem que ser evitado. Tem que ser feito de maneira preventiva. Então nós temos que aí já evitar este mal na igreja em nome do Senhor Jesus. Provérbios 25, 17. Glória a Deus. Conselhos sábios dos Provérbios 25, 17. Glória a Deus. Aqui também já envolve o relacionamento com os irmãos. Não faça visitas frequentemente à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiar. Aqui está falando do vizinho, mas serve para o irmão também no relacionamento. Irmão, todo mundo é ser humano. Todo mundo tem que ter o seu tempo. Até na vida conjugal, né? Na vida conjugal,
o homem tem que ter o seu tempo, a mulher tem que ter o seu tempo, amém? Que nem eu gosto de estudar, eu gosto de ler, né? Às vezes eu gravo lá uma mensagem para o canal do YouTube, aí eu gravo de madrugada lá, por causa de barulho, essas coisas todas, e procuro não atrapalhar o sono da minha esposa, né? Mas aí ela também respeita o meu espaço, que eu quis fazer aquilo, e assim, ela precisa descansar. Meu irmão, agora imagina, você querendo ter o seu tempo também. Aí você sai para trabalhar, o irmão ou a irmã está lá na sua porta, na sua casa. Aí a pessoa já pergunta assim, que hora vai trabalhar, volta que horas? Ah, umas 5h30, 6 horas eu estou de volta. Aí 6 horas, você está chegando, a pessoa já está lá desde as 5h30. Tudo bem, cheguei um pouco cansado do trabalho. Ah, mas vamos tomar um cafezinho que o cansaço passa. E aí vai cansar, aí daqui a pouco começa a fazer a janta, aquela coisa toda. E agora vamos à janta, e vai a janta, e aí acaba jantando, e aí vai. Mas eu estou tão cansada, daqui a pouco eu vou dormir e tudo. Você não quer que eu durma aqui para fazer companhia com você? Aí no outro dia, aí você sai para trabalhar, a pessoa vai. Aí quando você chega do trabalho, a pessoa já está te mandando mensagem lá no WhatsApp lá. Já está chegando. Aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, aí vira uma rotina. Chega uma hora que a sua privacidade está restringida e automaticamente a pessoa vai se cansar da outra. Então, meu irmão, é bom visitar o irmão, é bom visitar a irmã, é bom ter comunhão, mas tudo tem uma moderação, porque senão a gente acaba se tornando inconveniente e às vezes acaba cansando a pessoa. Aí vai chegar uma hora lá que você vai mandar mensagem no WhatsApp e a pessoa não vai responder. Vai chegar uma hora que você vai lá, bater na porta, é capaz da pessoa até falar assim, não tem ninguém. Então, meus irmãos, tudo é feito com moderação, amém? Eu, quando eu sou convidado, normalmente, dentro da medida do possível, também procuro atender o convite. Mas eu, já é coisa pessoal minha, eu não gosto muito de ficar enfiado na casa de irmão. Porque na hora que eu estiver pregando a palavra, na hora que eu estiver falando das coisas de Deus, não tem como a pessoa falar, mas assim, ele está falando isso porque conhece minha vida, porque vive comigo. Não. Mas não é errado, irmão, você ter comunhão com o seu irmão na casa, ter amizade com os irmãos, isso não é pecado. Mas dentro das limitações e do respeito. Por que, irmãos, eu digo isso? Porque nesses poucos anos de crente que eu tenho aí, de 98 para cá, eu já vi muito irmão se aproximar e muito irmão se afastar. Não sabemos o motivo, mas às vezes o motivo pode ser esse, não sabemos. Amém? Então, temos que tomar cuidado. 1 João, capítulo 2, versículo 8 e 10. Do 8 ao 10, para nós encerrarmos, vamos voltar aqui, 1 João, capítulo 2, versículo de número 8 até o versículo de número 10. No entanto, o que lhe escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, não está na luz, está nas trevas. E vira o quê? Um empecilho, uma pedra de tropeço entre esses irmãos. Ou seja, uma hora tropeça e cai. Então, meus irmãos, o ódio
ele não pode existir no meio dos irmãos. Claro que aqui ninguém odeia ninguém, nós sabemos disso. Eu estou falando do que gera um bom relacionamento entre os irmãos. É nós estarmos na luz e amarmos os nossos irmãos. Não podemos deixar o ódio tomar conta. Por quê? Porque o inimigo, ele gosta de plantar as suas sementezinhas na igreja. E às vezes, por imprudência, vamos dizer assim, é alimentada essa semente e causa divisão entre os irmãos. Volto a dizer, em uma de minhas pregações, uma vez eu disse isso: meu irmão, tem algo entre você e seu irmão, procura resolver já. Peça perdão, ceda, tenha uma atitude de humilhação mesmo, porque os irmãos que se humilham serão exaltados. Ame o seu irmão, não deixe a divisão virar um bloqueio na igreja, porque um irmão dividido com outro irmão não afeta somente esses dois irmãos, não, afeta a igreja, porque a igreja está ligada a esses irmãos também. A igreja está ligada em um só corpo. Se a mão esquerda não quiser pegar a mão direita, não adianta, vai chegar uma hora que vai parar lá no cérebro. Se o pé direito não quer andar do lado do pé esquerdo, não vai ter jeito, o corpo vai travar. Então, não deixemos isso virar uma divisão entre os irmãos. E olha que Jesus ainda falou, não precisa nem citar o texto, nem ler, que é conhecido da igreja. Meu irmão, se você está diante do altar, oferecendo a sua oferta, oferecendo o seu culto, não é só oferta aqui no gasofilácio, não, é o seu culto, a sua oferta a Deus no altar, a sua gratidão a Deus, a sua entrega de vida a Deus, e você tem algo contra o seu irmão, vai lá, reconcilia-se com o seu irmão, depois você volta até o altar e entrega a sua oferta. Se você está oferecendo o seu culto em sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável a Deus, que é o meu culto e o seu culto racional, não pode haver nada contra os irmãos. Imagina eu pregando aqui, eu dando um estudo desse, eu deixando aqui que a misericórdia de Deus seja derramada sobre a minha vida e eu possa falar algo de Deus para os irmãos, tendo algo contra algum irmão aqui na igreja. Não pode, não pode. Então, tudo isso contribui para um bom relacionamento entre todos os irmãos da igreja, Meus irmãos, hoje encerra-se esse tema. Amém? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode procurar o pastor, pode me procurar no final ou durante o decorrer dos dias, nós estaremos esclarecendo para os irmãos. Mas nós já citamos inúmeros versículos, inúmeros textos, amém? E nós encerramos hoje esse assunto aqui em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Está encerrada a mensagem. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória pertence a Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?